Olá, gurias, tudo bom? Então, e hoje eu vou trazer uma outra consequência na nossa cultura do machismo e do patriarcado. Eu ainda vou importar, vou pegar emprestado o conhecimento do Michel Foucault para trazer para vocês a ideia de gênero como dispositivo de controle do comportamento, ok? Vou explicar um pouquinho para vocês isso e vou trazer um exemplo. O que o Michel Foucault quer dizer com isso e que outras pesquisadoras que pesquisam gênero, como a Marlene Strei, uma pesquisadora gaúcha que eu tive a honra de trabalhar com ela na PUC, no tempo que eu dei aula lá, e que ela produz muito a respeito de opressão de gênero e que ela produz muito a respeito de gênero como dispositivo de controle do comportamento. O que isso quer dizer, gurias? Quer dizer o seguinte, que muitas vezes o ser mulher, ou na maioria das vezes o ser mulher, a forma de ser mulher que o patriarcado e que o machismo estrutural impõem para a sociedade, certo? É usado como um dispositivo de controlar, certo? As mulheres de forma que elas tenham um padrão e não repensem aquilo que está sendo lhes passado. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem aquela lista do que é ser uma mulher? Por exemplo, uma mulher tem que ser vaidosa, tem que ser boa mãe, uma mulher tem que querer casar e cuidar bem do seu marido, uma boa mulher acaba mantendo seu marido fiel, sendo leal a ela, ou seja, este monte de questões que nos imputam e que nos colocam no colo é usar o nosso gênero como dispositivo de controle do nosso comportamento. Eu já ouvi mais de uma menina me dizer no consultório: eu adoro ser mulher, curto meu corpo, curto tudo isso, mas se eu soubesse que ia ter essa diferença, eu preferiria ter vindo homem, porque daí eu não precisaria justificar tanto para mim mesma e para os outros por que eu me comporto assim ou assada. Então, isso que eu queria dizer para vocês, eu vou dar um exemplo para vocês desses. Quando eu era piá, eu gostava muito de jogar futebol. Eu era descoordenada em jogo de nilco, vôlei, porque eu sou muito descoordenada com as minhas mãos. E isso me deixava me sentindo trimal. Várias vezes eu comecei a repensar por que eu gostava de futebol ou porque eu não gostava de futebol. E isso chegou a me causar alguns problemas, como, por exemplo, eu ficar repensando várias vezes se eu não deveria ter outro tipo de comportamento. Isso é exatamente o que eu estava trazendo para vocês. É um controle social a respeito do ser mulher. E este é o meu exemplo. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho aqui embaixo se vocês já sofreram algum tipo de controle pelo fato de serem mulheres, ou se vocês já se sentiram julgadas ou não compreendidas ou acusadas de alguma forma de não estarem sendo mulheres suficiente. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho mais. Me conta aqui embaixo, vem com a gente, vem ser rendeira. Um beijo grande.